Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre sistemas lineares, beleza? O que é um sistema linear, professor? Como funciona? Como discute? Veja bem, um assunto muito cobrado por várias bancas, então para você que está se preparando e este assunto faz parte do seu módulo de estudo, vem comigo, fica ligado que nós vamos trabalhar hoje como resolver um sistema linear. Beleza, galera? Bom, sistema linear é algo que está muito presente no nosso dia a dia, em diversas situações do nosso dia a dia. Tá? Na hora que a gente for resolver o exercício, com certeza você vai identificar com situações semelhantes. Então cabe agora nós sabermos como que faz a representação, como que se discute e como que principalmente se resolve um sistema desse tipo. Você certamente já estudou isso lá no ensino fundamental. Professor, eu nunca estudei isso no ensino fundamental. Sim, lá no ensino fundamental, ele recebia uma outra nomenclatura. Ele era chamado de equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí a gente tinha um sistema com duas variáveis e duas equações. E lá a gente usava de algumas prerrogativas para resolver aquelas equações, que é encontrar o valor das variáveis. Método da substituição, da adição e, enfim, tinha o da multiplicação, também é um outro método de resolver. Professor, quer dizer que aqueles métodos que eu aprendi lá, eu posso aplicá-los aqui? Com certeza, pode aplicá-los também, ok? Só que, além desses métodos, nós vamos também identificar outras formas de resolver, obviamente usando conhecimentos de matrizes. Então, você certamente já deve ter assistido nossa aulinha de matrizes. Então, lá a gente fala sobre o que é uma matriz, como que se calcula um determinante, e a gente vai precisar muito do cálculo do determinante na hora de resolver sistemas lineares. Então, vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra de Cramer, que é uma regra, é um conjunto de procedimentos de como resolver um sistema. Vamos ver como que nós classificamos e discutimos um sistema, tá? Sem necessariamente resolvê-lo, nós só vamos classificá-los e discutir, e vamos fazer aí alguns exercícios. Beleza? Então vamos lá. Sistema linear, galera. O que é isto, professor? Olha só. Equação linear é toda a equação escrita neste formato. Meu Deus do céu, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticências, ANxN igual a B. Professor, o que é isso? Galera, cada uma dessas letras que estão presentes tem um sentido numa equação. No caso das letras A1, A2, A3, AN, elas representam os coeficientes. Professor, o que é um coeficiente? Coeficiente é um número que está associado a uma variável. A variável é uma letra presente na equação. Geralmente nós usamos a letra X, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Então eu tenho coeficiente e tenho variável. Coeficientes são os números que estão junto com as letras, associado a uma letra. E variável são as letras presentes na equação. Ok? E o B, professor? Quem é o B? O B também é um coeficiente, é um numeral. Tá? Ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não está associado a nenhuma variável. Ele é um termo que aparece sozinho. Professor, mas eu não poderia representá-lo a variável elevado ao expoente zero? Até poderia, só que não convém. Ok? Então nós chamamos ele de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Beleza? Então, repetindo, numa equação eu tenho coeficiente, variável e termo independente. Tranquilo? Belezinha, né? Então vamos lá, ó. O que é um sistema linear? Sistema linear, o sistema é dito linear quando ele for composto por equações lineares. Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável.
Pode apresentar uma, pode apresentar duas, pode apresentar mais variáveis, ok? Mas no mínimo eu vou ter uma variável. Isso é uma equação. Ela é dita linear quando ela for do primeiro grau, ou seja, o expoente dessa variável vai ser 1. Por isso ela é linear. Tranquilo? Bom, eu vou ter mais de uma variável na equação, professor? Sim, com certeza, porque para ser considerado sistema, eu vou ter que ter mais de uma variável. Porque se tiver uma variável só, eu não preciso relacionar com outras equações. Então, quando eu digo sistema, eu estou referindo a um conjunto de equações que apresentam duas ou mais variáveis e existe uma relação entre essas equações. Professor, não entendi. Como assim uma relação entre essas equações? Quer dizer que o resultado de uma variável que atende uma equação atende também outras equações. Por exemplo, se na primeira equação eu tenho a variável x e a variável y, e eu tenho uma segunda equação que também tem a variável x e a variável y, e o mesmo valor de x, que satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, o mesmo valor de y, que satisfaz a primeira, satisfaz também a segunda, então eu tenho um sistema de equações. Ah, captei, professor. Então, como que eu posso resumir o que é um sistema? É um conjunto de equações na qual o valor das variáveis presentes satisfazem todas aquelas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho várias equações na qual o valor das variáveis presentes satisfaz todas elas, eu tenho um sistema de equações. Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente já entendeu o que é um sistema de equação. Aqui um exemplo. 2x mais 3y igual a 5. X menos y igual a 2. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho duas equações. A primeira, 2x mais 3y igual a 5. A segunda, x menos y igual a 2. Por que eu dou o tratamento de sistema? Porque o mesmo valor de x que vai satisfazer esta primeira, vai satisfazer esta segunda equação. Se isso for verdadeiro, então essas duas equações, elas vão representar um sistema de equação. Tranquilo? Então veja bem, aqui um outro exemplo. 2x mais 3y menos z igual a 5. X menos y mais z igual a 2. Menos 5x menos 3y mais 4z igual a 10. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho 3 equações. Quantas variáveis eu tenho? 3 variáveis. Quais são elas? X, y e z. Correto? Isso aqui representa um sistema de equação? Representa, desde que o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfazer a segunda e satisfazer a terceira também. Se isso não acontecer, então não é um sistema, ok? Pode ser um conjunto de equações, mas não satisfaz a condição de sistema, beleza? Então nós dizemos que esses sistemas são chamados de lineares. Observem que o expoente dessas variáveis é tudo 1, ok? Beleza. Agora a gente já sabe como identificar um sistema linear. Vamos lá. Observação, galera. Eu tenho aqui um sistema de equações, né? E esse sistema ele pode ser representado de forma matricial. Como assim, professor? Como que eu represento um sistema de forma matricial? É quando eu utilizo os valores numéricos presentes no sistema e represento eles através de uma matriz. Lembram quando a gente estudou matriz? O que é uma matriz? Matriz é um conjunto de valores dispostos em linhas e em colunas, envolvidos por chaves, por parênteses, ok? Por uma barra, enfim. Olha só, quem são os números aqui? 3, 2, quando não aparece nada é 1. 1 menos 1, 3. 5, 2 e 1. Toda vez que eu tenho uma letra e não aparecer nenhum número associado a ele, eu considero sempre o número 1. Então está aqui, ó, eu representei esses valores dentro de um parênteses. Então eu estou representando ele de forma matricial.
Os valores 1, 2 e 7 são os termos independentes, que está depois da igualdade. E x, y, z é a matriz das variáveis. A matriz das variáveis x, y e z, porque eu tenho 3 variáveis. Então, como que eu represento esse sistema? O produto desses valores por essas variáveis vai dar como resultado esses valores que são os termos independentes. Professor, mas eu tenho que fazer esse cálculo aí? Não. Nós só estamos mostrando que esta representação de sistema pode aparecer expressa dessa forma. O que eu quero que você entenda aqui, prezado aluno? Que o sistema ele pode aparecer assim ou pode aparecer assim. E cabe a você identificar que esta forma de representar e esta é a mesma coisa, só que esta forma é chamada de forma matricial, beleza? Nesse caso, eu tenho que fazer esse produto, e a gente já aprendeu como é que faz um produto de matrizes, multiplica a primeira linha, primeira coluna, e aí vai igualar ao primeiro valor, e assim a gente vai procedendo, tá? Na aulinha de multiplicação já falamos sobre isso. Desenvolvendo esse produto, nós chegamos nesse resultado aqui, ok? Bom, então pode aparecer assim ou assim. Veja bem, esta forma de representar, ela é chamada de forma matricial completa. É quando eu coloco dentro de uma única matriz todos os valores numéricos. Observe que eu coloquei todos os coeficientes, que são os números associados às letras, e na última coluna eu indiquei os termos independentes. Então essa representação é chamada de forma matricial completa. Beleza. A matriz constituída somente pelos coeficientes é chamada de matriz principal. Então guardem bem esse nome, porque por diversas vezes nós vamos ter que usar desta matriz principal no auxílio da nossa discussão. Daqui a pouquinho você vai entender o que é discutir um sistema. E para fazermos essa discussão, nós vamos ter que ter a matriz principal e, a partir dela, desenvolver uma série de cálculos, ok? Então, o que é a matriz principal, galera? Matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes, ou seja, pelos números que estão associados à letra. Isso aqui, ó, é a matriz principal. Somente isso, fora aquilo, só isso. Observem, junto com o x está o 3, o 2 e 1. 1 menos 1 e 3, 5, 2 e 1. Viram? Então, isso é a matriz principal. Você tem que aprender a montar isso daqui, tirando daqui. Tranquilo? Bom, continuando ainda na questão de observação, se o número de equações é igual ao número de variáveis e o determinante da matriz for diferente de zero, o sistema recebe o nome de normal. Galera, então quando que um sistema é normal? Quando a quantidade de variáveis presentes for igual à quantidade de equações. Essa é a primeira coisa. Até porque se isso não for verdadeiro, galera, eu não consigo resolver o sistema. O sistema, para ele ter solução, um dos critérios, não é o único, tá? Um dos critérios é que a quantidade de variáveis seja igual à quantidade de equações. Por exemplo, se eu tenho a variável x e a variável y presente numa equação, para que eu consiga resolver, eu tenho que ter uma outra equação para poder fazer essa comparação, ok? Duas variáveis, duas equações. E se eu tiver 3 variáveis, x, y e z, aí eu vou ter que ter 3 equações para poder fazer esse comparativo. Então, o primeiro passo é quantidade de variáveis igual a quantidade de equações. O outro, para ele ser considerado normal, o determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz principal, tem que ser diferente de zero, ok? Então, está aqui a matriz principal, determinante diferente de zero. Se todos os termos independentes são nulos, o sistema é chamado de homogêneo. Como assim, professor? Lembram lá o valor do B? O que é isso? Ó, aqui o B, 1, 2 e 7. Esse aqui é o B. Esses são os termos independentes. O que lá está falando é que se tudo aqui for 0, 0, 0, 0, for igual a zero, o sistema é chamado de
homogêneo, ok? Então está aqui um exemplo, ó, 2x mais 3y igual a 0, x menos y igual a 0. Beleza? Porque esse tipo de sistema, chamado de homogêneo, tem um sistema trivial de solução, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso. Beleza? A princípio, só saber que o sistema ele é homogêneo quando os termos independentes, que são os valores que aparecem depois da igualdade, valem 0. Beleza? Tudo bem até aí, né, galera? Bom, método de Cramer ou regra de Cramer. Galera, esse matemático, ele criou uma série de procedimentos que nos ajudam a encontrar o valor das variáveis usando de conhecimentos relativos à matriz. Principalmente o cálculo do determinante de uma matriz. Então, o que Cramer fez? Ele pegou os coeficientes das variáveis e colocou dentro de uma matriz. E observou que essa matriz vai ser sempre uma matriz quadrada. Por que ela vai ser quadrada? Vamos lá buscar o conhecimento de matriz quadrada. A matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu tenho 2 linhas, eu tenho que ter 2 colunas. 3 linhas, 3 colunas. E assim por diante. Beleza. Cramer observou que um sistema com 2 variáveis, para ser resolvido, tem que ter 2 equações. Portanto, se tem 2 variáveis, tem 2 equações, a quantidade de linhas vai ser 2, porque são 2 linhas, e a quantidade de colunas também vai ser 2, porque são 2 variáveis. Então, eu vou ter uma variável, por exemplo, x e outra y. Então, sempre eu vou ter uma matriz quadrada. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que ter 3 equações. Portanto, eu vou ter 3 linhas. Consequentemente, como são 3 variáveis, eu vou ter 3 colunas. Então, é igual, número de linhas igual ao número de colunas. Dessa forma, ele desenvolveu que, por se tratar de uma matriz quadrada, é possível calcular o determinante. E ele conseguiu fazer essa associação. Através do cálculo do determinante, encontrar as variáveis. Então, vem comigo. Olha só como que ele fez. Bom, estou representando inicialmente de forma literal. Lembrando que A os valores numéricos, são os coeficientes, e x1, x2 aqui são as variáveis. B1, B2 são os termos independentes, os números que aparecem depois da igualdade. Bom, o determinante da matriz principal, nós já vimos o que é isso no início da nossa aula. Matriz principal é a matriz formada somente pelos coeficientes de cada variável. Então, eu vou pegar o A11, porque ele é o coeficiente da variável x1. A12, coeficiente da variável x2. A13, coeficiente da variável x3. E assim por diante. Sucessivamente a gente vai fazendo. Tranquilo? Então eu vou calcular o determinante da matriz principal. Calculado o determinante da matriz principal, eu tenho que calcular agora o determinante relativo a cada variável. Então, se eu tenho 2 variáveis, por exemplo, x e y, eu tenho que calcular o determinante referente à variável x e depois eu tenho que calcular o determinante relativo à variável y. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que calcular também o determinante relativo à variável z. Professor, qual é o procedimento para fazer o cálculo desse determinante? Observem que na matriz principal eu tinha aqui somente os coeficientes. Coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z, se for 3 equações. Isso para achar o determinante da matriz principal. Quando eu for achar o determinante da variável x,
que no caso aqui eu chamei de x1, então eu vou pegar os coeficientes de x e vou substituir pelos termos independentes. Lembram o que é o termo independente? É aquele carinha, é o número que aparece depois da igualdade. Esses são os termos independentes. Então, se eu tiver duas variáveis, eu vou ter dois termos independentes. Se eu tiver três variáveis, eu tenho três termos independentes. Então, no lugar dos coeficientes de x, eu coloco os termos independentes. Professor, e o de y e o de z? Esse eu não mexo, ele continua ali, ok? Para achar o determinante de x. Se eu quiser achar o determinante de y, no caso aqui eu chamei de x2, então eu vou substituir os coeficientes de x2, ou os coeficientes de y, pelos termos independentes. Professor, e o do x? O do x volta a ser quem era. E o do z? Também não mexo. Eu só mudo o do y, porque eu quero encontrar o do y. Quando eu for encontrar o do z, eu vou trocar o do z. Troco pelos termos independentes. Então aí x volta a ser quem era, y volta a ser quem era inicialmente. Entendem isso? Então, para cada determinante que eu for encontrar, eu tenho que substituir esses coeficientes pelo termo independente de cada um. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos lá. E assim vai indo. Para quantos eu tiver? Se eu tiver 4 variáveis, eu vou 5, 6. Só é mais trabalhoso, mas beleza. Você pode fazer quantas variáveis for. Bom, se o determinante for diferente de zero, o que quer dizer isso? Esse determinante que nós estamos fazendo referência é o determinante da matriz principal, ok? Observe que o delta aqui, ele não está associado a nenhuma letra, porque quando ele está associado a x, quer dizer determinante da variável x. Quando ele está associado a y, quer dizer determinante da variável y. E quando ele não está associado a nada, quer dizer que ele é o determinante da matriz principal. Ok? Se ele for diferente de zero, ok? Se ele for diferente de zero, eu vou ter, para o cálculo de x, y e z, a seguinte relação. Para achar o x, eu vou pegar o determinante de x, que nós calculamos quando substitui o x pelo termo independente, e divido pelo resultado do determinante principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável x. Para achar a variável y, eu vou dividir o resultado do determinante de y, que é quando eu substituo o coeficiente de y pelo termo independente, e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão vai me dar o valor de y. A mesma coisa acontece com z. Eu pego o determinante relativo à variável z e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável z. Tranquilo? E assim a gente vai fazendo para quantas variáveis tiver. Professor, não está claro. Até porque nós estamos falando de forma literal. Então vamos para a prática, vamos fazer um exercício, pegar um exemplo com números, tá? E aplicar a regra de Cramer na resolução disso daqui. Então resolva o sistema abaixo. Professor, mas esse sisteminha com duas equações, eu faço daquela forma tradicional, substituindo um no outro. Eu não posso fazer assim? Pode, cara, pode fazer, tá? Nada impede de você fazer daquele jeito antigo lá que você aprendeu lá no ensino fundamental ainda, onde substituía um no outro, ou somava eliminando uma das variáveis. Enfim, pode usar aquela técnica? Pode. Só que o nosso objetivo aqui é treinar esse método que é a regra de Cramer. Tá? Por quê? Porque em alguns casos, principalmente quando a gente tem 3 variáveis, acaba sendo mais fácil nós usarmos esse método. Então, nada mais adequado do que aprender ele com uma matriz pequena para depois aplicar numa grande, ok? Então, veja bem, qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar, professor? Calcular o determinante da matriz principal.
Quem é a matriz principal? A matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes de x e de y. Eu tenho duas variáveis aqui. Então, olha só. A matriz principal vai ser... Vamos colocar aqui, ó. Quem é o coeficiente de x aqui? 3. Quem é o coeficiente de y aqui? 2. Quem é o coeficiente de x aqui? 1. Quem é o coeficiente de y aqui? Menos 1. Pronto. Esta é a matriz principal. Tranquilo? Esses são os coeficientes. Como que eu acho, professor, o determinante dessa matriz? Galera, essa aqui é uma matriz quadrada de segunda ordem. O que é o determinante? Determinante é um número associado à matriz. É um número que representa aquela matriz. Como que eu encontro esse? Quando eu tenho uma matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. Encontra da seguinte forma, multiplicando a diagonal principal pela diagonal secundária. Olha aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o menos 1. Quanto que dá 3 vezes menos 1? 3 vezes menos 1. Está aqui, ó. Aí, menos... Agora, o produto da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? É esses dois aqui, ó. 2 vezes 1. Então, agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1. Como não está negativo, eu não preciso colocar entre parênteses. Só coloco entre parênteses quando eu tenho um sinal negativo. Então, ó, repetindo. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, como que vai ficar o determinante? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 1, 2. Quanto que dá menos 3 com menos 2? Menos 5. Beleza? Então, quanto que vale o determinante dessa matriz? Vale menos 5. Tranquilo? Belezinha? Pronto. Esse é o determinante da matriz principal. Ele é diferente de zero? É diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então vai ter solução esse sistema. Então, agora eu vou em busca de encontrar o determinante de x, depois o determinante de y. Como que eu acho, professor, o determinante de x? O determinante de x, deixa eu só passar isso aqui para baixo, para nós termos espaço aqui. Ficou assim, ó. Determinante igual a 3 vezes menos 1, menos 2. Determinante igual a menos 3 com menos 2. Determinante igual a menos 5. Beleza, está aqui. Esse é o principal. Agora vamos achar o determinante de x. Quem é o determinante de x? Agora vai ficar claro para você. Primeiro eu tenho que montar a matriz na onde o coeficiente de x, quem é o coeficiente de x? São os números que estão junto com a variável x. Então é o 3 e o 1. Esses dois aqui, ó, 3 e 1. Agora eu vou trocar esses dois por quem? Pelo termo independente. Quem é o termo independente? 8 e 1. Então, no lugar do 3, eu vou colocar o 8. No lugar do 1, continua 1, porque aqui é 1 também, ok? Entenderam? Ó, o termo independente substitui esse. Esse termo independente substitui esse. Só que nesse caso eles são iguais. Beleza. E o y? O y não muda, não faz nada. Deixa ele do jeito que ele está. É 2 e menos 1? Continua 2 e menos 1. Ok? Eu só mudo o valor do x. Troca o x pelo termo independente. E agora, professor? Multiplica cruzado. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 vezes menos 1 e depois 1 vezes 2. Lembrando que é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, meu delta x vai ficar 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 2 vezes 1, 2. E menos 8 com menos 2, isso é igual a menos 10. Pronto. Encontrei o determinante da variável x. Beleza? Agora,
eu vou encontrar o determinante da variável y. Então vamos lá, em busca dele. Quem é o determinante da variável y? É o delta y. Como que eu acho? Agora eu vou substituir os coeficientes de y pelos termos independentes. E x, professor? X volta a ser quem ele era. Então vai ficar assim, ó. Quem são os coeficientes de x? 3 e 1. Volta a ser 3 e 1. Ok? E aonde era o y? 2 e menos 1, eu vou colocar agora o termo independente. Então, no lugar do 2 vai entrar o 8 e no lugar do menos 1 vai entrar 1. Ok? E aí, agora que eu montei a matriz, é só multiplicar cruzado. 3 vezes 1, depois 8 vezes 1. Correto? Então, eu vou ter o seguinte: delta y igual 3 vezes 1, 3, menos 8 vezes 1, 8. Quanto que é 3 menos 8? 3 menos 8 é menos 5. Então, está aqui. Encontrei o determinante da matriz do coeficiente da variável y. Galera, depois que eu achei o determinante da matriz principal, o determinante da matriz x, o determinante da matriz y, para encontrar o valor de x e de y, basta a gente fazer o seguinte: quem é x? X vai ser igual ao determinante de x dividido pelo determinante da matriz principal. Quem é o determinante de x? Menos 10. Quem é o determinante da matriz principal? Menos 5. O que acontece quando eu divido menos 10 por menos 5? Menos com menos é mais, 10 dividido por 5, 2. Pronto, está aqui, ó. O valor de x é 2. Pronto, encontrei x. Para encontrar y, professor, quem vai ser y? Vai ser o determinante de y dividido pelo determinante da matriz principal. Tranquilo? Agora você pega, você já sabe que o determinante de y é menos 5. E o determinante da matriz principal também é menos 5. Se você dividir menos 5 por menos 5, a resposta vai ser 1. Então, está aqui, achei os dois valores que nós buscávamos. Qual é a solução desse sistema? Galera, aliás, o que é solução de um sistema? Solucionar um sistema é encontrar o valor das variáveis. É encontrar o valor da variável x, da variável y, z, w, de qual variável for. Quando eu encontro o valor das variáveis, eu estou encontrando uma solução para o sistema, ok? Então, no nosso caso aqui, a solução desse sistema vai ser x igual a 2, y igual a 1. Lembrando que isso aqui é x e y, correto? O primeiro valor x, o segundo valor y. Portanto, 2 e 1. Tranquilo? Captaram aí como é que faz? Bom, esse processo é mais simples porque trata-se de um sistema com somente duas variáveis. Mas eu posso ter um sistema com mais variáveis, com 3 variáveis, com 4. E aí, professor? Aí a coisa complica. Quanto mais variáveis tiver, mais trabalhoso vai ser a solução. Ok? Vamos classificar um sistema, galera. Beleza? Já aprendemos como é que faz para calcular. Agora nós temos a seguinte situação. Classificação de um sistema. Para classificar um sistema, depende de quantas soluções esse sistema vai apresentar. E quais são as quantidades de soluções que um sistema pode apresentar. O sistema pode apresentar uma única solução, o sistema pode apresentar infinitas soluções, ou o sistema pode apresentar nenhuma solução. Então eu tenho 3 situações somente, galera. Ou eu tenho uma única solução, ou eu tenho infinitas soluções, ou eu não tenho nenhuma solução. E olha só como fica.
Se o sistema tiver somente uma solução, como assim, professor, uma solução? Quer dizer que vai existir somente um valor para x, para y, para z, para w, que satisfaça todas as equações. Por exemplo, se eu tiver duas equações, eu vou ter duas variáveis. Se esse sistema só possui uma única solução, quer dizer que só vai existir um valor de x e um valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Por isso que a gente diz solução única ou uma única solução, ok? Quando isso acontecer, o sistema ele vai ser chamado de SPD. O que é SPD? A gente diz que o sistema ele é possível e determinado. Tem como eu afirmar qual é o valor de x, de y, de z. Ok? Possível e determinado. Outra situação. O sistema pode apresentar infinitas soluções. Professor, como assim infinitas soluções? Quer dizer que vai ter vários valores que podemos atribuir às variáveis e elas irão satisfazer todos os resultados. Numa equação eu posso dizer que x vale um valor, y vale outro valor, z vale outro valor. E a equação ser verdadeira. Na outra equação, eu posso usar esses mesmos valores ou eu posso dar valor diferente que também vai ser verdadeiro. Então, quando ela admite vários valores e ela é verdadeira, ela tem infinitas soluções, ok? E nesse caso, quando acontece isso, nós dizemos que o sistema é SPI. O que quer dizer isso? Sistema possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. Indeterminado porque qual vai ser o valor de x? Cara, tem um monte de valor de x, então ele pode ser qualquer um. Então ele é indeterminado, beleza? E o sistema pode ser impossível. Quando que ele vai ser impossível? Quando não existir nenhuma relação entre as equações lineares. Quando o resultado de uma não ser verdadeiro na outra. Eu tenho que x vale 2 e ele satisfaz a primeira equação. Mas na segunda equação, se eu colocar x igual a 2, não vai ser verdadeira. Então, não satisfazendo todas as equações ao mesmo tempo, então eu não tenho nenhum valor que soluciona aquele sistema. Por isso o sistema não tem solução. Nesse caso nós chamamos ele de SI, sistema impossível, beleza? Então são os três casos que nós temos aqui. Vamos agora aprender como que a gente chega e encontra cada um desses casos. Então, resumindo, nós temos o sistema linear. Nós já vimos que o sistema linear pode ser de duas formas. Ou ele vai ser possível ou ele vai ser impossível. Caso ele seja possível, ele se divide de duas formas. Ele pode ser possível e determinado ou ele pode ser possível e indeterminado. Quando que ele vai ser possível e determinado? Quando ele tiver uma única solução, ok? E isso vai acontecer quando? Quando delta for diferente de zero. Professor, não entendi. Lembram? Quem que eu chamei de delta, galera? Quem que eu disse que era delta? Isso mesmo. A matriz dos coeficientes, a matriz principal. Então, toda vez que o determinante da matriz principal for diferente de zero, eu vou ter uma única solução. E se eu tenho a solução, o meu sistema é chamado de possível e determinado. Tô ligado, professor. E quando que eu vou ter um sistema indeterminado? Galera, quando o determinante da matriz principal ele for igual a zero. Se esse determinante da matriz principal for igual a zero e não é só isso, e o determinante de x também for zero, o determinante de y também for zero, e o determinante de z também for zero, se isso acontecer, o determinante da matriz principal e o determinante de todas as variáveis der como resposta zero, o sistema vai ser possível e indeterminado, ou seja, ele vai apresentar infinitas soluções, correto? Belezinha? Bom, isso se ele for possível. E se ele for impossível, professor?
Caso o meu sistema linear seja impossível, sem solução, quando que eu identifico isso? O primeiro passo é identificar que o determinante da matriz principal seja igual a zero. Se o determinante da matriz principal for zero, veja bem, se o determinante da matriz principal for zero, e pelo menos quer dizer no mínimo 1. Se pelo menos ou o determinante de x for diferente de zero, ou o determinante de y for diferente de zero, ou o determinante de z for diferente de zero, se pelo menos um deles for diferente de zero, o sistema é impossível. Veja bem, gente, no indeterminado tinha que ser tudo zero. O determinante da matriz principal, o determinante de x, o de y, o de z, todos eles tinham que dar zero. Já no sistema impossível, quem tem que dar zero é o determinante da matriz principal. Deu zero, professor. E agora? Agora eu calculo o determinante de x. Qual que foi o resultado? Zero. Beleza, continuo. Vou calcular o determinante de y. Qual foi o determinante de y? Zero. Beleza, continuo. Por enquanto, está tudo caracterizando que vai ser indeterminado, porque x deu zero, y deu zero, aí eu calculo o determinante de z. Professor, não deu zero, deu diferente de zero. Ah, se pelo menos um deles for diferente, então o sistema vai ser impossível. Entenderam aí, galera? Beleza? Você já sabe como calcular o determinante. Agora é só colocar isso em prática, tá? Vamos ver uma situação aqui. Sistema possível e determinado. Então, a gente viu que ele vai ser possível e determinado quando o determinante da matriz dos coeficientes, a matriz principal, for diferente de zero. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse sistema aqui, ó. X menos y mais z igual a 3, 2x mais y menos z igual a 0, 3x menos y mais 2z igual a 0, a 6. Aqui ele já está dizendo que é possível e determinado, mas vamos supor que ele não dissesse isso e eu tivesse que identificar. Qual é o procedimento, professor? O procedimento é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Esse é o primeiro passo. Então, quem é a matriz dos coeficientes? Olha só. A matriz dos coeficientes vai ser a matriz formada pelos números de x, de y e de z. Lembrando que o sinal entra. Quem é x? 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Quem é y? Menos 1, 1 e menos 1. Então, olha só. Menos 1, 1 e menos 1. Quem é z? 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Está aqui, ó. Esta é a matriz principal, a matriz dos coeficientes. Agora, para fazer a discussão desse sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o determinante dessa matriz. Professor, o determinante de uma matriz de ordem 2 é diagonal principal menos a secundária. Essa eu entendi. Mas essa aí tem 3 linhas e 3 colunas. Como que fica? Ah, agora a regra é diferente. Nós vamos usar aqui uma regra chamada regra de Sarros, ou regra de Sarri, ok? Que também foi um matemático que esquematizou uma forma de encontrar o determinante. Qual é esta regra? A regra dele é a seguinte. Vou apagar essa última linha, pega a primeira e a segunda coluna e repete ela do lado da terceira. Ou pega a primeira e a segunda linha e repete ela embaixo da terceira linha. Então, você pode repetir as duas primeiras linhas aqui embaixo, ou você pode repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a coluna. Então, eu vou repetir aqui, ó. 1, 2, 3. Essa é a primeira coluna aqui, ó. Eu repeti ela ali. Agora eu vou repetir a segunda. Menos 1, 1 e menos 1. Correto? Repetir primeira e segunda coluna do lado da terceira. Galera, depois que a gente fez isso, agora
eu vou multiplicar a diagonal principal. Professor, quem é a diagonal principal? A diagonal principal é todos esses aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Olha só, eu tenho três diagonais que são chamadas de diagonal principal. Nesse sentido, a diagonal ela é principal. Ok? Quando eu multiplico os valores da diagonal principal, eu não preciso alterar o sinal. Como assim, professor? Se der positivo o produto, fica positivo. Se der negativo o produto, fica negativo. Então, eu não mudo o sinal. Então, olha só como que vai ficar. Delta, que é o valor do determinante, vai ser igual. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Positivo. Então, continua positivo. Agora, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Mais 1 vezes 3 é 3. Então, mais 3. Está aqui, ó. Mais 3. A outra diagonal. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, vai ficar aqui menos 2. Beleza? O sinal que dá, eu mantenho. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária. A diagonal secundária agora é o contrário. Então, vai ser assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Agora, vou mudar. Vou até apagar essa setinha que eu coloquei aqui para visualizar melhor, ó. Veja bem. Agora, o produto é assim, é ao contrário, ó. É o contrário. Viram? Ao contrário a diagonal. Detalhe. Quando eu multiplico a diagonal secundária, o resultado desse produto, eu tenho que mudar o sinal. Como assim mudar o sinal? Se der positivo, eu escrevo ele aqui negativo. Se o produto der negativo, eu escrevo aqui positivo. Entenderam? Eu tenho que inverter. Por que inverte, professor? Porque na regra diz assim... Diagonal principal menos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.